Graça e paz, meus irmãos. Hoje eu quero meditar com os irmãos sobre a vida cristã de triunfo. Para meditarmos sobre a vida cristã de triunfo, vamos usar o texto do evangelista Marcos, no capítulo 4, versículo 28 ao versículo 29. Neste texto, Jesus está descrevendo como se desenvolve o plantio do milho. Jesus, dizendo para os seus ouvintes, ele diz que a terra, por conta própria, faz germinar a raiz da semente para produzir o fruto. Jesus descreve este processo dizendo que primeiro surge a planta com folhas e depois a espiga é formada e por fim o milho na espiga. Assim que o milho está maduro, o agricultor corta com a foice, porque chegou o tempo da colheita. Este texto do Evangelho de Marcos descreve a vida cristã de triunfo. Segundo Jesus, primeiro a semente. Essa semente, ela, com a ajuda da luz do sol e com a ajuda da chuva, essa semente, ela faz germinar uma raiz. Essa raiz, ela faz brotar uma planta com folhas. Tempos depois, surge a espiga. E por fim, surge o milho. A vida cristã de triunfo, partindo de uma semente que é transformada numa planta com folhas, onde surge espiga e produz milho nessa espiga. E o triunfo de uma vida cristã está no final deste texto, quando o milho está maduro, o agricultor corta com a foice, porque chegou o tempo da colheita. A colheita é o triunfo do agricultor, que cuidou da semente, que vigiou a plantação, que acompanhou todo o processo de transformação daquela semente num fruto. Eu quero meditar com você, meu irmão, minha irmã, sobre a vida cristã de triunfo. Uma vida cristã que você passa por vários estágios até chegar o dia da colheita, o dia do triunfo final. Eu quero meditar com você, meu irmão, minha irmã, 3 processos na nossa vida cristã de triunfo. Primeira coisa que eu quero pensar com os irmãos
é que para ser um cristão triunfante, a nossa vida cristã deve ser uma vida convertida, uma vida renovada pela graça, uma nova vida de convertido, porque não há triunfo sem conversão, não há triunfo se uma vida cristã não for renovada pela graça, não há triunfo se não surgir uma nova vida em cada um de nós. E é o que acontece com esse processo que Jesus está descrevendo. Primeiro surge a planta com folhas, e depois a espiga é formada, e por fim o milho na espiga. Primeiro surge na nossa vida a conversão. A conversão que nos é dada pela graça do Senhor, que é renovada na nossa vida. E a partir disso, eu tenho uma vida de triunfo, porque eu não sou mais uma semente, eu não sou mais uma planta com folhas, eu não sou mais uma simples espiga, eu sou uma espiga que produz milho, até chegar o dia da colheita final. Para ser triunfante, é necessário ter uma vida de convertido, uma vida desenvolvida pela fé em Jesus, uma vida de paciência, porque o processo é longo, é demorado, não é da noite para o dia que a semente germina a raiz, não é da noite para o dia que surge a planta com folhas. É um processo que leva tempo, paciência, até que apareça as primeiras espigas e, por fim, o milho na espiga. Para ser triunfante, é preciso passar por todos esses processos, com uma vida convertida, renovada pela graça, uma vida nova pela fé em Jesus, mas, sobretudo, uma vida de paciência, porque a fé trabalha em nós e trabalha gradualmente, como a semente trabalha gradualmente até produzir o fruto que se espera dela. E tempo, irmãos, nós temos, porque a nossa vida não se finda a este mundo, não termina neste mundo. A nossa vida convertida está apenas começando. Por isso, a fé trabalha em nós gradualmente, até a nossa alma ser aperfeiçoada no céu. Eu quero pensar com você, meu irmão, minha irmã, sobre as mudanças
que ocorrem na nossa vida após a nossa conversão, assim como as mudanças que ocorrem na agricultura quando uma semente é lançada à terra e começa a germinar, começa a se transformar em planta, até surgirem os primeiros frutos. A primeira coisa que o Espírito Santo trabalha na vida de um convertido é mudar a nossa mente. A nossa mente, que era uma mente obscurecida, agora é uma mente iluminada. Esse é o primeiro estágio de uma conversão. Deixar de ter uma mente obscurecida e passar a ter uma mente iluminada. O segundo estágio ocorre no nosso coração. O nosso coração, antes da nossa conversão, é um coração de pedra. É um coração duro. E após a nossa conversão, assim como surge a planta com as folhas, surge também um coração de carne, um coração sensível, um coração que é capaz de chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Porque até então, o coração que tínhamos era um coração perverso, que se alegrava com a desgraça dos outros e era incapaz de chorar por alguém que estava sofrendo. Pelo contrário, nós dizíamos, bem feito, para as pessoas com os seus sofrimentos. Uma mente iluminada, um coração de carne e, por fim, uma vontade que outrora era uma vontade mundana, agora, com a nossa conversão, é uma vontade para as coisas de Deus. Uma vontade de cultuar a Deus, de adorar a Deus, de servir a Deus. Tudo isso ocorre, meu irmão, minha irmã, na nossa conversão. Na conversão de quem foi renovado pela graça. Na conversão de quem tem a fé em Jesus. Na conversão de que a paciência faz com que nós tenhamos a perseverança de vermos a mudança na nossa mente, a mudança no nosso coração, a mudança na nossa vontade. Por isso podemos dizer, como o apóstolo Paulo disse, somos mais do que vencedores. Temos uma vida triunfante, porque temos uma mente transformada, um coração transformado, uma vontade transformada. E tudo isso pela fé, que vai moldando, trabalhando gradualmente a nossa mente, nosso coração e a nossa vontade. E hoje podemos dizer que temos colheitas na nossa vida, que temos a simpatia dos outros, que outrora, com uma mente obscurecida, com um coração de pedra, uma vontade mundana, não éramos capazes
de termos a simpatia das pessoas, porque ninguém tem simpatia por alguém que tem uma mente obscurecida, um coração de pedra, uma vontade mundana. Mas hoje, a nossa vida triunfante, passando por todos estes processos, nós podemos dizer que temos a simpatia dos outros. Podemos dizer que o evangelho que pregamos tem a credibilidade das pessoas, porque pregamos o evangelho com uma mente iluminada, pregamos o evangelho com um coração sensível, chorando com os que choram e se alegrando com os que se alegram. Pregamos o evangelho mostrando para as pessoas que a nossa vontade foi transformada de vontade mundana para as coisas de Deus, dando bom testemunho em estar servindo a Deus. Meu irmão e minha irmã, você é renovado pela graça? Você tem a fé em Jesus? Você tem tido a paciência de acompanhar todo esse processo de mudança na sua vida, na sua mente, no seu coração, na sua vontade? Se você, meu irmão, minha irmã, tem passado por todos estes estágios, você está pronto para colher o que o Evangelho promete para a vida dos convertidos, que é a simpatia dos outros e a credibilidade de pregar o Evangelho. Isto é ter uma vida triunfante. Eu não conheço, não tenho conhecimento de outra vida triunfante se não ter a simpatia dos outros e a credibilidade de pregar o Evangelho. A igreja primitiva, ela contava com a simpatia dos de fora, porque aquilo que era pregado era vivido no dia a dia daqueles irmãos. Por isso que eles falavam, as pessoas de fora davam credibilidade. Se eles falavam em amor, eles viviam um amor. Se eles falavam de paz, eles viviam a paz. Se eles falavam da alegria, eles tinham alegria em meio ao sofrimento, em meio às tribulações, em meio às aflições, em meio às perseguições. Meu irmão, minha irmã, se você tem acompanhado na sua vida todos esses estágios, desde a semente que foi lançada no seu coração por alguém que te evangelizou, até o fruto que você está produzindo hoje, você tem uma vida de triunfo. Você é mais do que vencedor. Porque você não é mais uma semente lançada na terra. Você não é mais uma semente que germinou uma raiz. Você não é mais uma planta que surgiu da terra com algumas folhas. Você não é mais uma espiga, mas você é uma espiga que produz milho. E milho é uma coisa boa. Por isso se espera que o cristão produza coisas boas. E coisas boas é ter simpatia dos de fora, coisas boas é ter a credibilidade de pregar o Evangelho. Se fôssemos uma erva daninha, aí
não teríamos a simpatia e não teríamos a credibilidade. Não teríamos a simpatia, porque ninguém tem simpatia de ver uma erva daninha no seu pé de abacate, porque sabe que aquela erva daninha vai sugar a raiz do abacateiro até matá-lo, até secá-lo. Se fosse uma erva daninha, não tínhamos a credibilidade, porque a erva daninha não tem credibilidade nenhuma. Ela só tem uma ação, que é secar a árvore e matar a árvore, matando assim o fruto daquela árvore. Mas nós somos convertidos, somos uma espiga de milho que produz bons grãos. Por isso, a nossa colheita não é outra, senão uma colheita triunfante, porque passamos pela conversão, tivemos a nossa mente iluminada, o nosso coração, um coração sensível, de carne, e a nossa vontade hoje não é outra, senão cuidar das coisas de Deus, servir a Deus. Este é o nosso crescimento, através das mudanças que o Espírito Santo tem operado na nossa vida, como a terra operou naquela semente que lhe foi lançada. Se aquela semente foi transformada numa planta com folhas, onde surgiu uma espiga e se produziu espiga com milhos, nós fomos mudados em nossa vida para termos hoje a simpatia dos outros e a credibilidade do Evangelho. Meus irmãos e minhas irmãs, este é o primeiro estágio de uma vida de triunfo, que é o estágio da conversão, que é a regeneração que ocorre na nossa vida. Mas nós podemos também pensar num segundo estágio de uma vida cristã de triunfo. Uma vida cristã de triunfo não é só uma vida convertida, mas é uma vida frutífera na graça. Somos triunfantes porque a nossa vida é uma vida frutífera. Ela não para de dar fruto. Ela produz muitos frutos, bastantes frutos. E isso espontaneamente, naturalmente. Assim como Jesus disse que devemos buscar o reino dos céus e as demais coisas nos serão acrescentadas, naturalmente. Assim como as coisas de Deus nos são acrescentadas quando buscamos o reino dele em primeiro lugar, naturalmente, na nossa vida de convertido, surgem as virtudes espontaneamente, sem maiores esforços. Assim como aquela semente, ela produziu espontaneamente a planta com folhas, onde surgiu uma espiga e se produziu milho naquela espiga. A nossa vida triunfante é uma vida frutífera na graça, porque temos uma nova vida que cresce em virtude, não para de crescer. Assim como
a nossa alma, ela gradualmente é desenvolvida pela fé, também as nossas virtudes não param de crescer rumo ao céu. O limite é o céu. Infelizmente, meu irmão, minha irmã, muitos cristãos, nada mais aconteceu na vida deles depois de terem uma semente plantada. Não sei se é o seu caso, o meu não é, porque a semente que foi lançada no meu coração, quando eu fui evangelizado, é uma semente que germinou raiz, que criou raiz, e essa raiz chegou até as águas vivas, que é Jesus, e a partir deste contato da raiz com as águas vivas, que é Jesus, surgiu em mim virtudes. Mas, infelizmente, para muitos, nada mais acontece depois do plantio, porque a raiz não germinou. E o resultado é que a planta não brotou, não surgiu folhas na planta, muito menos crescimento para surgir uma espiga, e muito menos ainda milho na espiga. Meu irmão, minha irmã, uma vida triunfante é uma vida cristã que deve ser frutífera na graça. Desde quando recebemos o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, virtudes começam a aparecer na nossa alma. Recebemos, em primeiro, os dons espirituais. Recebemos as bem-aventuranças. Recebemos o fruto do Espírito Santo como dádiva para cuidarmos, como dádiva para estarmos desenvolvendo a nossa carreira cristã. Mas, infelizmente, para muitos, nada mais aconteceu depois do plantio. A raiz não germinou e a planta não brotou. Como que um cristão quer ter uma vida de triunfo se a vida dele não é uma vida frutífera na graça? Como que eu, pastor, vou fazer a obra de Deus sem os dons do Espírito Santo? Como eu, pastor, vou ser um cidadão do reino de Deus sem as bem-aventuranças? Como eu, pastor, vou conviver com o meu próximo sem o fruto do Espírito Santo? Eu preciso ter uma vida cristã frutífera na graça para fazer a obra de Deus. Eu preciso buscar, em primeiro lugar, os dons espirituais, os dons que o Espírito Santo faz surgir na minha vida. Infelizmente, para muitos, estes dons ficaram parados.
estão na Bíblia, em Romanos, capítulo 6, versículo 2 ao versículo 8, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 ao versículo 10, e depois versículo 28 ao versículo 30, lá estão os dons espirituais, os dons que o Espírito Santo me deu como ferramenta para fazer a obra de Deus. Eu tenho uma vida cristã de triunfo, porque a minha vida cristã é uma vida frutífera na graça. Infelizmente, para muitos, os dons espirituais continuam nas páginas da Bíblia, em Romanos e 1 Coríntios, nos textos que falamos. A Bíblia diz que a letra mata, o Espírito vivifica. E eu preciso vivificar este Espírito contidos nas letras. Não só ler os dons espirituais, mas buscar os dons espirituais. Porque sem estes dons, eu não posso fazer a obra de Deus. Assim também, sem as bem-aventuranças, eu não posso ser um cidadão do reino. Como que eu vou ser um cidadão do reino se em Mateus capítulo 5, versículo 1 ao versículo 12, diz que bem-aventurados são os humildes, os que choram, os mansos, e as demais bem-aventuranças que estão contidas lá em Mateus, e foram ditas por Jesus, mostrando como que é a vida no reino de Deus. Uma vida que eu tenho que ter fome e sede de justiça, que eu tenho que ser misericordioso, que eu tenho que ter o coração limpo, que eu tenho que ser pacificador, que se eu tenho que sofrer por alguma coisa neste mundo, eu tenho que sofrer por causa da justiça. Mas para muitos são letras lidas e até decoradas, mas não vividas. E se as bem-aventuranças não são vividas, como que eu vou ter uma vida cristã de triunfo? Se eu não cresço em virtude? Meu irmão e minha irmã, para ser triunfante, é necessário ter uma vida cristã frutífera na graça. Busque os dons espirituais. Vivifique os dons espirituais. Viva as bem-aventuranças. Produza o fruto do Espírito Santo, que está em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Tal como Romanos, capítulo 6, versículo 2 ao versículo 8. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 ao versículo 10, e versículo 28 ao versículo 30. Tal como Mateus, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 12. Está na Bíblia. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. São frutos necessários para a minha boa convivência com outros. Se eu quero ser um cristão triunfante na minha convivência com o meu próximo, eu preciso produzir fruto do Espírito Santo. Eu preciso ter amor para comigo mesmo, eu preciso ter paz para comigo mesmo, eu preciso ter alegria para comigo mesmo. Eu preciso ter benignidade para com o meu próximo, bondade para com o meu próximo,
paciência para com o meu próximo. E para com qualquer pessoa, seja de que crença for, eu preciso exercer a fidelidade, o domínio próprio e a mansidão. Infelizmente, para muitos, o fruto do Espírito Santo não criou raiz. E não criando raiz, a planta não brotou. E se a planta não brotou, não surgiu a espiga. E se a espiga não surgiu, não há milho. Se não há planta com folhas, se não há espiga, se não há espiga com milhos, não há colheita. Por isso que muitos cristãos hoje vivem uma vida de derrota, porque não possuem uma vida frutífera na graça. Não buscaram os dons espirituais, não viveram as bem-aventuranças, não produziram o fruto do Espírito Santo. Resultado, não fazem a obra de Deus, são péssimos cidadãos do reino e dão um mau testemunho na convivência com o próximo. Mas são irmãos nossos, batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que comungam o mesmo pão, o mesmo cálice, mas diferente de um cristão convertido, diferente de um cristão cuja vida é uma vida frutífera na graça, esses irmãos, que nada mais aconteceu na vida deles depois do batismo, são irmãos que a preocupação deles não é buscar dons espirituais, viver bem-aventuranças, produzir fruto do Espírito Santo. A preocupação deles é com a vida daqueles que buscam os dons do Espírito Santo. A preocupação deles é com a vida daqueles que vivem as bem-aventuranças. A preocupação deles é com a vida daqueles que produzem o fruto do Espírito Santo. Eles estão sempre preocupados em buscar virtudes na sua vida, meu irmão, minha irmã, e na minha vida, como cristão, como pastor. A preocupação desses irmãos, ociosos, por não produzirem aquilo que o Espírito Santo espera deles, é com a nossa vida, com a vida dos cristãos triunfantes, porque eles se preocupam em buscar virtudes na vida dos outros, quando deveriam se preocupar com a semente que foi lançada no coração deles. Deveriam se preocupar se o coração deles já foi mudado para coração de carne. Deveriam se preocupar se a mente deles já foi uma mente iluminada, ou se continua uma mente obscurecida. Deveriam se preocupar se estão tendo mais vontade para com as coisas mundanas, ou se converteram e passam a ter vontade para com as coisas de Deus. Mas nada disso preocupa eles. A mente obscurecida não preocupa, o coração de pedra não preocupa,
a vontade mundana continua. Não há colheita nenhuma na vida desses nossos irmãos, mas eles se preocupam em buscar virtudes na nossa vida. Irmãos que não têm paciência com outros, querem que Deus tenha paciência com eles, mas não têm paciência para com os outros. Sempre acusando os nossos dons espirituais, as nossas bem-aventuranças, o fruto do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, eu quero crer que você não faz parte deste grupo que se preocupa em buscar virtudes na vida de outros. Eu quero crer que você não faz parte desse grupo que não tem paciência com outros. Eu quero crer que você faz parte do grupo dos cristãos triunfantes, cuja a semente é de Deus, cheio de sabedoria, conhecimento, discernimento. Porque se você tem sabedoria, conhecimento, discernimento, você está apto a fazer a obra de Deus. Cheio de humildade, justiça e misericórdia. Se você é um cristão cheio dessas virtudes, você está apto não só a viver aqui na terra como cidadão, mas está apto a viver nos céus como cidadão. São sementes que são de Deus, úteis para fazermos a obra de Deus, úteis para vivermos tanto aqui na terra como nos céus. Quero crer que você tenha a semente do amor, da paz, da alegria para com você mesmo, se amando, tendo paz de consciência e alegria no seu espírito, para que você tenha bondade, paciência, benignidade para com os de fora. Porque ganhamos a simpatia dos de fora, mostrando para eles a benignidade, a bondade e a paciência. São essas sementes, meu irmão, minha irmã, que devem crescer como virtude na nossa vida. Crescer espontaneamente, naturalmente, ao ponto de podermos conviver com pessoas que professam outras crenças, ao ponto de convivermos com pessoas que não pensam como nós. Porque a fidelidade é para com todos, o domínio próprio é para com todos, a mansidão é para com todos. Tudo isso, irmãos, está na Bíblia, em Romanos, 1 Coríntios, Mateus, Gálatas. A diferença é que, tendo uma vida frutífera na graça, estes versículos não são letras mortas, mas o Espírito vivifica. Quando nós buscamos, quando nós os temos produzido em nossa vida. Esse é o segundo estágio para uma vida cristã de triunfo. Uma vida cristã de triunfo de um povo convertido. Uma vida cristã de triunfo de um povo frutífero na graça. E uma vida cristã de triunfo de um povo maduro para a glória. Para ser triunfante, a vida cristã deve estar madura para a glória, porque um dia chegará a nossa colheita.
a nossa partida deste mundo, para estarmos na glória celestial. Eu preciso estar maduro para este dia. E se eu tenho uma vida cristã convertida, se eu tenho uma vida cristã frutífera na graça, outra coisa não se espera, senão que eu esteja maduro para a glória, maduro para a colheita, maduro para quando o agricultor apanhar a sua foice e cortar a minha vida deste mundo, para que eu esteja presente na glória celestial. Meu irmão, minha irmã, como tem sido a sua vida cristã de triunfo? Ela tem sido uma vida convertida? Creio que sim. Ela tem sido uma vida frutífera na graça? Creio que sim. Mas eu quero crer que a sua vida cristã de triunfo também esteja preparada para a glória eterna, madura para a glória eterna, porque o triunfo final de todo cristão é estar com Jesus, desfrutar da glória de Jesus. E para isso, nós temos tempo aqui na terra para nos prepararmos para o dia da nossa colheita. Tempo para aperfeiçoarmos a nossa conversão. Tempo para aperfeiçoarmos a vida frutífera na graça. Agora, o que acontece na vida de muitos cristãos? Se o texto que Jesus está descrevendo em Marcos diz que primeiro surge a planta com folhas, tempos depois surge a espiga, e depois surge o milho na espiga, ou seja, segue uma ordem, um crescimento gradual, um crescimento espontâneo. Infelizmente, muitos cristãos entram na vida religiosa e querem que as coisas aconteçam na vida deles prematuramente, sem cumprir estes estágios de Deus, sem paciência de primeiro ser uma planta com folhas, depois produzir uma espiga e depois produzir o milho na espiga. Você, meu irmão, minha irmã, tem uma vida cristã triunfante, gradual? Tem uma vida cristã triunfante, espontânea? Ou a sua vida cristã é uma vida cristã prematura? Você não obedece os estágios de Deus, as mudanças que ocorrem naturalmente na vida de um convertido, até o dia da colheita. Para você, o que é prioridade na vida cristã? Uma vida de oração? Uma vida de estudo da palavra? Uma vida de devoção? Seria o correto na vida de um recém-convertido, primeiro aprender a orar.
Seria correto na vida de um recém-convertido, primeiro, aprender a estudar a palavra de Deus. Seria correto na vida de um convertido, depois de aprender a orar, a estudar a palavra de Deus, a ter uma vida de devoção. Mas, infelizmente, muitos partem do último para o primeiro. Querem ter uma vida de devoção, sem conhecerem a palavra de Deus e sem terem comunhão na oração com Deus. Sabe o que falta na vida desses nossos irmãos? Porque são irmãos nossos, batizados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, são professos, comungam o mesmo pão e o mesmo cálice. Eles carecem por demais do sol e da chuva. Por quê, pastor? Porque a semente, meu irmão, minha irmã, embora a terra, como Jesus disse, por conta própria, faz germinar a raiz na semente, mas a semente, ela carece da luz do sol, ela carece da chuva, e esses irmãos carecem da graça, carecem de ter fé, carecem de ter arrependimento, carecem de ter santificação, carecem de ter perseverança. Como que eu vou orar sem fé? Como que eu vou orar sem arrependimento? Como que eu vou orar sem santificação? Como que eu vou orar sem perseverança? Tem que primeiro aprender a orar. Como que eu vou estudar a palavra de Deus sem fé? Como que eu vou estudar a palavra de Deus sem arrependimento? Como que eu vou estudar a palavra de Deus sem santificação? Como que eu vou estudar a palavra de Deus sem perseverança? Tem que primeiro aprender a estudar a palavra de Deus com fé, com arrependimento, com santificação, com perseverança. E esses irmãos, além de ignorarem esta etapa tão importante na vida cristã, querem ter uma vida de devoção sem fé, sem arrependimento, sem santificação, sem perseverança. Assim como a semente carece da luz do sol e carece da chuva, esses irmãos carecem da graça e não estão preparados para a glória a qual está destinada a quem tem uma vida cristã com triunfo. E é por isso que a vida desses irmãos é mudada e precisa ser mudada, porque continuam com a mente obscurecida, continuam com o coração de pedra, continuam com a vontade mundana. E não se engane que se o Espírito Santo tiver propósito na vida desses irmãos, ele não vai desistir até que eles sejam mudados em sua mente, deixando de ter uma mente obscurecida para uma mente iluminada, até que sejam mudados seu coração, deixando de ter um coração de pedra para um coração de carne, até que sejam mudados em sua vontade mundana para as coisas de Deus. E é por isso que muitos irmãos passam por provações, e o motivo é este: é terem uma vida cristã que não está madura para a glória. E ninguém vai viver no céu sem estar preparado para viver no céu. Meu irmão, minha irmã,
Observe a sua vida. A semente foi lançada. Está germinando raiz? Quero crer que sim. Já apareceu a planta com folhas? Quero crer que sim. Já apareceu algumas espigas? Quero crer que sim. Já apareceu milhos na espiga? Quero crer que sim. Você tem uma vida cristã de triunfo, madura para a glória, para viver no reino da glória, para a colheita, porque você começou a sua vida cristã com os primeiros passos de oração, prosseguiu na vida cristã com os primeiros passos no estudo da palavra de Deus, e hoje o resultado é que você, meu irmão, minha irmã, tem uma vida de devoção, uma vida cheia de fé, arrependimento, santificação, perseverança. A sua semente não só recebeu a luz do sol e a chuva, como a sua vida cristã recebeu a graça do Senhor. Você tem obediência que coopera com a graça de Deus, meu irmão, minha irmã? Obediência faz parte da nossa vida cristã e é esforço nosso. O plantio que Jesus menciona em Marcos, embora ele diga que a terra, por conta própria, produz o fruto, mas a semente, nós sabemos que ela se esforça para produzir a planta com folhas. Obediência cabe a nós. Você tem obediência que coopera com a graça de Deus? Você tem obediência que coopera com uma vida frutífera na graça? Quero crer que sim, meu irmão e minha irmã. Cuide da sua semente. Vigie a sua plantação. Se você for obediente, você vai fazer isso. Se não for, você não terá a graça e ainda vai estar fazendo o papel dos cristãos que se preocupam mais em buscar virtude na vida dos outros. Você vai fazer o papel desses nossos irmãos que não tem paciência. E é preciso ter paciência. Até o fruto produzir, é preciso ter paciência. Você tem paciência que coopera com a graça de Deus? Quero crer que sim. Cuide da sua semente. Faz com que ela produza gradualmente, espontaneamente, os frutos que o Espírito Santo espera de você, meu irmão. Que você tenha os dons espirituais, viva as bem-aventuranças e produza o fruto do Espírito Santo. Você tem mudança que afeta a sua vida religiosa? Lembra que o crescimento da semente implica em mudança. A semente não é mais a semente, mas agora é uma planta com folhas. Que depois não é mais uma planta com folhas, é uma planta com folhas com espiga. E depois não é mais uma planta com folhas com espiga, mas uma planta com folhas com espiga e milho. Você tem mudança que afeta a sua vida religiosa? Ou você teima em ter uma vida de devoção, negligenciando a oração e o estudo da palavra? Quero crer, meu irmão, minha irmã,
que as mudanças que o Espírito Santo já operou na sua vida afetaram a sua vida religiosa. Que você é um cristão, é uma cristã, primeiro, que aprende a orar. Segundo, que aprende as Sagradas Escrituras. E que finalmente produz o fruto da devoção. Com fé, com arrependimento, com santificação e perseverança na vida cristã. Você, meu irmão, minha irmã, cresce prematuramente na obra de Deus? Quero crer que não. Quero crer que você que recebeu a semente do Evangelho, pacientemente está aguardando surgir a planta com folhas. Porque a vida cristã não é uma vida prematura, mas é uma vida gradual e uma vida espontânea. Primeiro aparece a planta com folhas, depois a espiga, depois o milho e por fim a colheita. Não tenha pressa, meu irmão, minha irmã. Não seja impaciente. Afinal, a graça do Senhor é eterna. Não precisa ter pressa na obra de Deus. Gradualmente, espontaneamente, cresça na virtude, cresça nas boas obras. Que você seja, meu irmão, minha irmã, um cristão triunfante, cuja vida cristã é de triunfo, porque eu quero crer que você seja um convertido, cuja vida é uma vida frutífera na graça e que a sua vida é uma vida que está madura para a glória. No amor de Jesus, Senhor da Igreja, que a bênção de Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo esteja sobre você, meu irmão, minha irmã. Em você repouse, em você permaneça, hoje e para todos sempre. Amém.